Pois bem, viagem de Bolsonaro à Rússia não atrapalha a parceria com a OTAN, garante Braga Neto. Isso, inclusive, vale aqui um recorte nesse ponto, né, porque muita gente ficou em dúvida aqui no canal, portanto, dá like, se inscreve e compartilha. Eu vou ler aqui o que se passou lá na Rússia, né, e antes da viagem, porque muita gente, e circulou muito na mídia, que não tem nenhum tipo de conhecimento sobre essa questão de defesa, né, ou apenas tem muito chute por lá, e o pessoal começou a implementar a ideia de que o Brasil poderia ser prejudicado e as alianças e os acordos entre o Brasil e os Estados Unidos. Olha, em primeiro lugar, é preciso entender que o Brasil não é membro da OTAN, até pelo ponto de vista é, territorial, né, não faz parte do espectro aí de cobertura. Nós não estamos sequer no Atlântico Norte, né, não estamos na porção norte do planeta, mas também porque não temos essas demandas e essas contradições que os membros da aliança, vamos dizer, defendem ou unem-se para se proteger. Nós estamos em outro espectro geopolítico, geoestratégico. O que o Brasil tem é uma espécie de convite, uma espécie de convite de cortesia como aliado extra-OTAN, que nos permite ali alguns exercícios e trocas de equipamentos, né? Aquisição de equipamentos, às vezes a custos, vamos dizer, diferenciados, porém bastante limitados, tá, também. E foi ampliado mais recentemente. Mas o Brasil, mesmo nos regimes anteriores, inclusive nos governos militares, detém essa parceria com os americanos e sempre manteve uma posição de abraçar e ser grato a essa parceria, mas sem ser subserviente, né? As Forças Armadas brasileiras têm uma postura de independência com relação a outros países. Essa é uma parte que eu vejo pouca gente comentando quando fala sobre geopolítica. Se você conversar com um militar, um general, enfim, ou da Força Aérea ou da Marinha, você vai notar que existe sempre uma simpatia para as parcerias e as trocas de tecnologia, mas um certo distanciamento quando o assunto são as estratégias do Brasil. O Brasil se mantém muito independente nisso. Tá? E essa também é a visão do general Braga Neto, é óbvio. O general Braga Neto é um general 4 estrelas, um general de exército, e antes da viagem, para tentar aí, inclusive, dar uma opinião verdadeira sobre aquilo que aí sim a imprensa traça como fake news. Nós tivemos essa pergunta diversas vezes aqui no canal. Tá? Ele foi lá e fez a sua própria declaração em relação a isso. Então, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, afirmou que a viagem do presidente Bolsonaro à Rússia não atrapalha a parceria do Brasil com países que entregam a Aliança Militar Ocidental à OTAN. A declaração foi feita na manhã desta terça-feira, 15, hoje, né? Durante a entrevista em Moscou, na capital russa. Segundo o ministro, a crise da fronteira entre Rússia e Ucrânia também não deve ser tratada durante a viagem de Bolsonaro. Para ele, a visita não atrapalha a parceria com a OTAN. Neto afirmou ainda que o Brasil negocia com outros parceiros. Não atrapalha. Vamos lá, aspas para o Braga Neto, ministro Braga Neto. Não atrapalha. São coisas distintas. Você conversa com todos os países do mundo. Nós continuamos parceiros da OTAN. Temos interesse também aqui, como todo país. O país está sempre aberto à negociação, afirmou Braga Neto, né? São aspas do Braga Neto. Ele disse também que conversará sobre eventuais acordos para fornecimento de equipamentos. A gente sabe, a comitiva foi ampla, não há confirmação de todos os comandantes. Teve, inclusive, salvo me engano, o comandante da Marinha ou foi da Força Aérea. Teve a questão também que envolveu a testagem, né? A própria ministra, que era muito aguardada, a Tereza Cristina, já que o assunto do agro era prioritário também nessa missão, também não seguiu em virtude ali de ter contraído aí esse mal que veio lá do outro lado do mundo. Né? Então, eu acho importante marcar esse ponto. Muita gente me perguntou isso. A resposta do ministro é muito parecida com a minha. Faltou o ministro dizer ali que dentro desse espectro, os benefícios que nós temos, pessoal, são bastante limitados. Então, é importante que o Brasil mantenha a postura que manteve agora para, eu vou usar uma frase, mas uma frase bem coloquial, para valorizar o seu próprio passe. Né? Porque não adianta nós assinarmos determinados acordos que só nos impõem limitação. É preciso que haja demonstração de benefícios do outro lado. Tá?
E o Brasil, como eu já afirmei aqui, é um país soberano, não está sujeito à regra ou imposição de outros países. O Brasil tem que ter essa independência. Outra coisa, a Rússia é parceiro estratégico do Brasil há muitos anos, né? É uma relação de século, né? E mais recentemente há essa questão da dependência, vamos dizer, do fertilizante. Em acordos, inclusive, foram tratados hoje pela manhã, que buscam vamos dizer, a maior autonomia do Brasil nesse fabrico, né? Que antes mesmo da missão do presidente, há cerca de uma semana, se realizou por meio de um acordo onde empresas russas estarão aí coadministrando uma grande produção de fertilizantes na área central do Brasil. Então, é importante isso, porque uma coisa é você ser dependente, mas toda a matéria-prima vem pronta lá do outro lado, né? Outra coisa é você ter, apesar da parceria, ter a produção dentro do nosso próprio território. Em caso de uma situação que ocorra lá com eles, não é entre eles e o Brasil, mas um problema que eles tenham localmente, não afetará aqui a nossa produção interna, né? Eu acho importantíssimo aí. Esse é um outro tema que a imprensa não está dando a devida atenção, né? A pessoa só está preocupada em criticar os memes, inclusive chamar os memes de notícia falsa. Veja só. Vamos passar adiante, porque hoje, sinceramente, eu acho que tem tanta notícia boa nesse sentido para a gente conversar, a gente não deveria, né, se ater muito a esse detalhe. Mas também não pode deixar de falar, visto que nós precisamos fazer essa correção, né, do que está ocorrendo lá.